sejam todos muito bem-vindos. Este é o Conversando sobre Jesus, o seu podcast com as mais lindas histórias e lições sobre Jesus, apresentado como um bate-papo leve e descontraído. Eu sou Melina Protásio e estou aqui com os meus amigos Barbosa e Irandi Protásio. Olá, Barbosa! Bom dia, Adelina, bom dia, Irandi, bom dia a todos que nos ouvem e assistem. Graças a Deus, estamos aqui para gravarmos o nosso segundo podcast, para levarmos a boa nova a tantas outras pessoas. Olá, Irandi! Olá, Adelina, olá, Barbosa, olá vocês que nos acompanham. É com muita alegria e gratidão a Deus que estamos aqui para o nosso segundo podcast, um assunto muito importante e emocionante. Verdade, verdade. Hoje nós iremos contar a história que está no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 17, do versículo 11 ao 19, chamada A Cura dos Leprosos. Inicialmente, nós devemos entender que a lepra, lá no tempo de Jesus, era uma doença gravíssima e sem cura. As pessoas identificadas pelos sacerdotes com a doença, elas eram banidas das cidades porque a doença era contagiosa. E aí, os infectados, chamados os leprosos, não podiam chegar perto de ninguém e nem frequentar lugares públicos. E aí, lá nas imediações de Jerusalém, começou a se formar o Vale dos Leprosos, onde essas pessoas viviam de modo muito precário e uma situação bem difícil. Mas, deixa eu perguntar para o meu amigo Barbosa aqui. Como é que é a situação da doença da lepra nesses dias de hoje, Barbosa? Nós temos boas notícias? Tem cura? Olha, Adelina, a lepra, ou mal de Lázaro, né, e hoje conhecida como hanseníase, ela é uma doença infecciosa, também ela é contagiosa, afeta nervos e pele, e ela é causada por um bacilo chamado Mycobacterium leprae, e pode ocorrer de várias formas clínicas, sendo algumas benignas. Não é muito raro a presença de mutilações, sobretudo na pele e no trato respiratório. Anestesia nos pés e mãos e favorece a traumatismos e feridas, que podem causar deformidades, atrofia muscular, inchaço de perna, surgimento de lesões elevadas na pele. E sim, a lepra ou hanseníase hoje tem cura sim. E o tratamento dela, descoberta de início, leva em média uns 6 meses. E aqueles que têm a doença mais grave, o tratamento demora a faixa de uns 12 meses. 12 meses e ele já estará curado. E nós, né, alertamos e pedimos aos nossos ouvintes que, se percebeu alguma mancha na pele, alguma erupção nessa mancha, procure imediatamente o médico. Pois, como toda enfermidade, quanto mais cedo se tem o diagnóstico, quanto mais cedo se começa o tratamento, a chance de curar é bem maior. Então, a lepra tem cura sim, e não podemos vacilar com ela. A prevenção é sempre o melhor remédio, né? E Exatamente. Deixa eu perguntar agora para o Irandi, porque eu sei que ele já participou de um trabalho voluntário de visitas a pessoas com hanseníase, né, com a lepra. E conta pra gente como é que foi essa experiência. Olha, Adei, Barbosa e amigos, a experiência foi das mais ricas, né? A minha mãe, ela foi convidada há uns 20 anos atrás, mais ou menos, né, pela dirigente dos trabalhos dela na Federação Espírita do Estado de São Paulo, a fazer parte da Caravana da Esperança. Eles iam sempre no quarto domingo de cada mês, né, ao asilo Colônia Pirapitingui. Hoje, o Hospital Dr. Francisco Ribeiro Arantes, lá no município de Itu, em São Paulo. E eu me lembro que eu fiquei com receio quando minha mãe me falou sobre irmos até lá para conhecermos o asilo. Eu não tinha nenhuma informação sobre isso. Então, para mim, eram pessoas caindo aos pedaços. Como, né? Eu fiquei meio preocupado.
Exatamente. Mas pedido de mãe, já viu, né? Não tem jeito. Né? E aí, um desses domingos, nós fomos com a caravana. Quando eu lá cheguei, eu fiquei impressionado. Era um bairro comum, como temos em todas as cidades. Com padaria, mercearia, salão para eles dançarem, né? Bares, igrejas católicas evangélicas e o Centro Espírita Santo Agostinho, que foi fundado por Jesus Gonçalves em 16 de dezembro de 1945. Aí tinha o hospital e os pavilhões onde se encontravam aqueles que não conseguiam ficar sozinhos, né? Não conseguiam sair. Né? Eu me apaixonei por aquele lugar. Visitamos durante 10 anos ininterruptos, sempre no quarto domingo do mês. Aí conhecemos pessoas que nos encantaram a vida. Com, eles tinham uns exemplos maravilhosos. Né? Por exemplo, Dona Rosália, né? Dona Rosália, ela nos ensinou a repartir o pão, porque a minha mãe fazia umas cestas básicas, assim, né? E muita coisa, e levava para ela. E ela distribuía com os seus vizinhos ali. Né? O poeta, o seu Paulo e a sua esposa Amélia, nossa, eles eram maravilhosos, um casal, ela era um doce de pessoa. A dona Benedita, também muito simpático. O seu Pedro, que era o contador de piadas, você chegava lá, ele ficava no pavilhão. Mas esse pavilhão, eles andavam para lá, para cá, saíam, mas ele não tinha uma casa. Né? E aí ele contava um monte de piadas quando a gente chegava. Também nós conhecemos uma pessoa assim que foi marcante na nossa vida, que foi o seu Abílio. Né? Lá na sua casa, meu tio chegava e cumprimentava: "Oi, seu Abílio, tudo bem?" Descia, ia para o terreno cortar cana para poder chupar. Né? E o seu Abílio, ele não era muito dado assim a limpeza, não, né? E a gente conversava com ele, mas ele era muito legal. E depois que ele faleceu, ele deu 2 comunicações para nós. Vendo, né? Foi muito emocionante, muito bonito. E a Dona Rosa, se eu não me engano, a Dona Rosa era cega e morava sozinha numa casa, mas era assim maravilhosa. A casa dela era mais limpa que a nossa, né? E aí nós saímos de lá leves, felizes, e lá nós aprendemos muito sobre a vida e sobre a alegria de viver. Porque eles sentiam muitas dores, porque nas juntas dão muitas dores, né? Tinham muitos problemas. Né? E nós não tínhamos nenhum receio de abraçá-los, tomávamos café na casa deles, que eles faziam questão, nós íamos fazer evangelho, aplicar passe, era uma festa espiritual. E só deixamos de ir quando foi liberado a moradia de parentes desses nossos irmãos que lá estagiavam. Né? Deixaram de ser só eles os doentes e passaram a viver com as suas famílias. Foi um momento muito especial. E foi muito maravilhosa essa experiência que nós tivemos. Então, a graça de Deus. Nossa, que relato bonito, né? E a gente tem que agradecer a Deus, né, esse progresso científico que nós temos nos dias de hoje, né, que permite a cura, que era uma doença tão terrível, né, no tempo de Jesus. Sim, Barbosa? E você vê uma coisa, né? Como o amor faz acontecer. Né? É verdade. A gente acabou de dizer que a lepra, ou hanseníase, é contagiosa. E o Irandi está aí, né? Abraçava e convivia praticamente com eles. E está aí, sem lepra, sem nada. Então, o amor supera qualquer preconceito, qualquer doença, qualquer coisa. Né? O amor. Muito bem, gente. Então, vamos à nossa história, tá bom? Ela, como eu disse a vocês no início, ela tá lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 17. E esta versão que eu vou ler é do espírito de Meimei. Eu achei muito bonita. Ela é pequenininha, mas de um ensinamento muito profundo. Eu dividi ela em 3 partes para a gente conversar. Então vamos lá, primeira parte. Certa ocasião, Jesus viajava com seus apóstolos para Jerusalém. Quando, entre a Samaria e a Galileia, ele entrou numa aldeia. Ao reconhecê-lo, 10 leprosos foram ao seu encontro, mas temerosos em virtude da sua condição de doentes, ficaram de longe. A lepra era uma doença que não tinha cura e que
todos temiam pelas consequências e pelas duras leis que obrigavam os doentes a se afastarem de suas famílias, pois eram considerados impuros. Ninguém podia se aproximar deles e eram levados para o Vale dos Leprosos, localizado nas imediações de Jerusalém, onde teriam que ficar pelo resto de suas vidas. Então, em virtude da doença, os pobres enfermos sabiam que não podiam se aproximar de Jesus. Mas que dúvida cruel! Sabiam também que no profeta residia a esperança de ficarem curados, uma vez que as notícias das curas que ele fizera em outras localidades se espalhavam rapidamente, sendo conhecida por todas as pessoas. As curas que Jesus fazia eram extraordinárias, né? As pessoas não conseguiam explicar de onde vinha aquele poder todo que ele tinha para curar as pessoas e até apelidaram de milagres. Irandi, como é que Jesus curava? Eram milagres mesmo? Olha, tanto a cura dos leprosos, né, das outras doenças, né, que Jesus realizou, teve como base a fé do enfermo. Tanto que ele dizia, né, a tua fé te curou. Evidentemente que ele tinha um magnetismo muito profundo. E Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, no item 5, ele diz assim, onde discorre sobre o poder da fé? Não, ele diz assim, Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 5, ele diz assim, na ação magnética por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhes as qualidades e lhe dá a impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele poder fluídico normal junta, vejam só, isso é muito importante, ardente fé pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses significativos fenômenos de curas e outros tido antigamente por prodígios, mas que não passam de efeitos de uma lei natural. Então, todos nós possuímos esse magnetismo. Então, quando nós olhamos para alguém que nós queremos auxiliar, aquela força magnética vai chegar àquele que nós queremos dar o auxílio, ela vai modificar o fluido universal e vai, com uma força irresistível, agir na enfermidade daquele ser que está ali na nossa frente. Então, nós temos essa possibilidade, essa capacidade. Vejam as mães, por exemplo. As mães, elas, quando os filhos estão doentes, normalmente fazem o quê? Bota a mão na criança, ou na cabeça, ou no peito, e faz uma prece. Ela está doando uma energia, né, que ela desconhece, mas é a energia do amor. E Jesus tinha isso. De sobra. Imagina, quando Jesus diz, vós sois deuses, vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Ele não estava brincando com a gente, contando historinha. Ele estava falando algo muito sério. Nós temos um poder muito grande. Haja visto aquelas pessoas que chamam-se de seca-pimenteira. Nunca ouvi Né? falar. Aquelas pessoas, pois é, diz que seca pé de pimenta. Quando passa perto, pé de pimenta. Oh, meu Deus. São energias muito ruins. Ao contrário. Mas tem pessoas mesmo, essas energias ruins, elas desmontam as flores, né? Tem umas que vão e conversam com as flores ficam lindas, maravilhosas. É essa energia que a gente está falando, né? E lá no livro dos médios, capítulo 14, que tem como título Dos Médios, no item 175, que são os médios curadores, Kardec nos diz assim,
Diremos apenas que este gênio de mediunidade consiste particularmente no dom que possui certas pessoas de curar, vejam, pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. Veja só, se nós lembrarmos, né, dos apóstolos, o que eles faziam? E mesmo Jesus, impunham a mão. Né? A gente tem a cura do cego, que Jesus cuspiu na terra, fez uma lama, botou no olho dele e pediu que ele fosse se lavar lá no poço de Siloé. Ele foi, se lavou e começou a enxergar. Ali, imagina o que ele colocou naquela mistura de magnetismo, principalmente do seu amor. É um magnetismo que vai impregnado de amor, porque tem um magnetismo que pode também ir impregnado do ódio. Mas Jesus fazia isso com o amor, curava pelo amor. E nós podemos fazer isso também. É, como diz Kardec lá em cima no Evangelho, pertence a uma lei natural, não é milagre. E ele diz que, evidentemente, que o fluido magnético, este que nós enviamos através da vontade, desempenha aí importante papel. Porém, quem examina cuidadosamente o fenômeno, sem dificuldade, reconhece que há alguma coisa a mais. E ele diz assim: se magnetizas com o propósito de curar, por exemplo, e invocas um bom espírito, um anjo para as outras religiões, né? Que se interessa por ti e pelo teu doente, ele aumenta a tua força e a tua vontade, dirige o teu fluido, aí ele dirige o nosso fluido e lhe dá as qualidades necessárias. Jesus não tinha necessidade, né, de ter um médium à sua disposição, né, um espírito à sua disposição, porque ele é o espírito, né, o espírito maior. Né? Mas, para que todos tenham assim, uma compreensão melhor dessas curas que Jesus fazia, que nós podemos fazer, vamos ali na Gênesis, no capítulo 15, os milagres segundo o Espiritismo. Ele vai contar, ele vai descrever todos os milagres de Jesus e fazer uma explicação científica do ocorrido. Então, Jesus não operava milagres, ele utilizava o seu potencial magnético, né? E fazia com que aquelas pessoas que tinham condições de ser curadas, porque ele não curou todo mundo. Então tinha que ter condições, ou seja, um mérito pessoal. Né? Já tinha que estar caminhando no caminho do amor. Tá? Olha, adoro ter esses universitários. A gente aprende pra caramba. Barbosa, deixa eu te perguntar. E como é que a gente é curado por Jesus hoje? Porque muitas pessoas pensam, nossa, viver naquele tempo de Jesus era bom, né? Porque Jesus curava todo mundo, tarará. E hoje? Que a gente não tem ele mais na presença física. Hoje nós continuamos sendo curados por ele pelo amor, né? Em todos os momentos. Infelizmente, muitos de nós não percebemos a nossa cura. E ele está sempre nos curando. Em Lucas, capítulo 18, versículo 41, tem uma das mais belas figuras de ensinamentos evangélicos. Conta a história, que o grande citou agora há pouco, do cego de Jericó. E narra o apóstolo que esse cego andava, né, mendigando e sentindo por todos os lugares. Mas teve um momento em que ele sentiu a presença de Jesus. E começou a gritar, implorando misericórdia, pedindo cura, gritando. E aqueles que estavam ao redor dele começaram a incomodar-se com aqueles gritos e pediam que ele parasse, tentaram afastar ele, tentaram calar a voz dele, mas ele continuou sempre gritando. E Jesus sentiu isso e percebeu e ouviu. E aproximou-se dele e fez apenas uma pergunta, que ele sempre fazia. Jesus não chegava lá simplesmente e curava. Ele podia ver o enfermo, mas ele não curava. Ele queria que o enfermo dissesse o que queria, né? Que o enfermo pedisse aquela cura. E ele perguntou a esse cego: o que queres que eu te faça? E o cego simplesmente respondeu a ele: eu quero ver. Senhor, eu quero ver.
E Jesus, como falou Irandir agora há pouco, pegou um pouco de lã, cuspiu, fez aquela pasta e passou nos olhos dele e mandou que ele fosse lavado lá no lago. E ele, lavando-se, ficou curado imediatamente. Essa passagem evangélica aí, ela nos lembra a maneira amorosa, né? E não é necessário pedirmos muito, mas apenas ver com compreensão a exata importância de cada momento nosso, no nosso processo evolutivo. Mas, todavia, Edelina, Emmanuel, de forma bastante oportuna, ele nos lembra que, quando surge a oportunidade do nosso encontro com Cristo, além de sentirmos que o mundo se volta contra nós, colocamos-nos com indiferença diante do chamamento à tarefa renovadora. E esse posicionamento que temos diante da resposta divina sempre está ligado à forma insensata com que pedimos ajuda. Ora, será que nós sabemos pedir? Será que atualmente nós sabemos chegar para Jesus e pedir a cura de alguma coisa, de algum mal nosso, ou de alguma pessoa que queiramos? Será que nós temos uma forma ideal de pedir a Ele? Tantas vezes nós pedimos, Ele nos cura e nós esquecemos ou sequer percebemos que fomos curados e continuamos sofrendo, mesmo livre daquele mal. Então, até isso nós temos que nos policiar, na forma de pedir. Jesus nos cura com amor, mas nós também temos que ter esse amor até na hora de pedir. Bem, então vamos à segunda parte da nossa história. Então, mesmo à distância, eles, os leprosos, começaram a chorar e a gritar, implorando: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. E Jesus, que os vira, enchera-se de piedade pelos 10 leprosos. Sem se aproximar para não os constranger, disse-lhes: vão e mostrem-se aos sacerdotes. Após essas palavras, Jesus e os apóstolos continuaram seu caminho. Desanimados, os leprosos baixaram as cabeças e também prosseguiram seu rumo, talvez um tanto decepcionados por terem perdido a oportunidade de serem curados, pois o mestre nada fizera a seu favor ou de suas curas, limitando-se a mandá-los a procurarem os sacerdotes. Assim seguiam eles pela estrada, chorando e reclamando da sorte, quando um deles, que era samaritano, olhando para o próprio corpo, percebeu que estava limpo. Cheio de surpresa e de alegria, pôs-se a gritar: estou curado, Jesus me curou, aleluia, aleluia. Os outros, surpresos com a gritaria, olharam-se e notaram que também eles estavam livres das suas chagas. Suas peles estavam limpas. E todos se puseram a cantar e a dançar de alegria no meio da estrada. Comeram, beberam, festejaram, estavam felizes e precisavam comemorar a cura. Parece o final feliz, mas ainda não é o final, hein? Ô, Barbosa, o que mais te chamou a atenção nesse trecho? Veja bem, Adelina, lembre que agora há pouco eu falei, muitas vezes nós somos curados e não percebemos. Ora, o que me chama a atenção aí é um pouco da falta de fé desses leprosos. Por que eu digo isso? Porque naquela época, a pessoa, ao contrair lepra, era afastado, era jogado lá no Vale dos Leprosos. E caso ele conseguisse, de alguma forma, obter a cura, eles não entravam simplesmente na cidade, não iam já no meio do povo, não. Eles primeiro teriam que passar pelo sacerdote para que este o examinasse e atestasse que ele estava puro daquela doença, e aí sim ele autorizava o seu retorno à sociedade. Então Jesus disse a eles: vão e apresentem-se ao sacerdote. Eles não se ligaram, né? Eles não se ligaram. Eles pediram com tanto afim, queriam tanto aquela cura. E por que Jesus? Eles queriam que Jesus chegasse lá e abraçasse e passasse a mão. Vocês estão curados. Não. Ele simplesmente disse: vão e apresentem-se ao sacerdote.
já disse tudo. Se Jesus mandou que eles se apresentassem aos sacerdotes, é porque eles já estavam curados. Mas a falta de fé deles, pela forma como Jesus se dirigiu a eles, foi tão pouca naquele momento que sequer eles perceberam que estavam curados, que tinham sido curados. Foi preciso que um deles olhasse para o corpo e percebesse que estava curado. Aí Então, fez todo sentido. Exatamente. Aí sim, eles foram mais felizes para o sacerdote. Mas aí a gente sabe que um deles retornou. Spoiler. E não se Olha sabe o que spoiler. aconteceu. É o spoiler. Ô, Irandir, para você, o que te chamou mais atenção? Olha, o que me chamou muita atenção, esse texto é muito rico, né? É a humildade de Jesus. Ele não se aproximou para não nos constranger. Está lá no texto, né? Quando a gente vai auxiliar alguém, muitas vezes a gente acaba constrangendo a pessoa, porque a pessoa te conta um problema, você quer saber por quê. Por que aconteceu? Para julgar, né? Porque a gente é assim. Aí você já está julgando, você só quer saber se está certo ou não o seu julgamento, né? E Jesus, não, ele não se preocupava com o que aquela pessoa tinha feito ou não, ela tinha um problema. E esse problema precisava ser resolvido. Então, esse não se aproximar é não se aprofundar, né, no problema da pessoa. Não, você tem esses problemas, então vamos resolver. Isto é humildade, isto é caridade com amor. Né? Não constranger, porque quem está precisando vai lá pedir, já é complicado, muito complicado. Né? E você forçar uma barra em cima dele fica mais complicado ainda. Então, quando tivermos que ajudar alguém, vamos lá, ajudamos. Né? E vamos em frente, como ele nos mostrou isso. Ajude e passa. Né? E também, quando ele diz assim, vão e mostrem-se aos sacerdotes. Após essas palavras, Jesus e o apóstolo continuaram o seu caminho. Gente, deve ter sido decepcionante para os 10. Como o Barbosa falou. Ele chega lá, né? Esperançosos. Cheio de esperança, e ele fala assim, vai lá e se mostre aos sacerdotes. Veja, que coisa. Né? Aí, mas peraí, eu vim aqui para me curar. Você não está entendendo. Eu preciso da cura. Eu não estou entendendo por que você me manda. E outra, como é que eu vou me apresentar aos sacerdotes se eu nem consigo entrar na cidade? Jesus fez uma proposição muito forte com eles. E como diz o Barbosa, naquele momento, quando você está sofrendo muito, não adianta você falar, não, faz uma prece que passa. Né? Não, faça assim, faça isso, porque a dor impede que a gente faça assim, faça assado. Né? É diferente. Então, eles não tiveram realmente, não acreditaram, não tiveram fé, eles não foram curados, eles olharam e estava da mesma forma. Mas tem um detalhe muito interessante. Eles foram obedientes. Eles foram rumo à cidade e pensando como é que nós vamos nos apresentar. Então, Jesus deu um caminho para ele. E isso é muito interessante, muito importante para nós. Quando alguém pede para você fazer X coisa quando você precisa, preste atenção no que foi pedido e faça. Porque quem está precisando sou eu. Eu pedi, aí você mandou eu fazer X coisas, mesmo que eu não entenda, né? Eu sei que você é uma pessoa boa, que você tem bom coração, eu vou procurar pensar na forma que eu vou fazer. Mas eu tenho que me pôr a caminho. E eles fizeram isso. Jesus indicou o caminho e eles, mesmo sem saber, mesmo constrangidos, porque eles ficaram sem entender, porque eles queriam a cura. Mas eles foram o quê? Obedientes e resignados. Não é lindo? E aqui mostra o que Kardec disse lá, a força magnética de Jesus. Ele estava longe deles. Ele não fez nenhum gesto pelos olhos, pela voz, pela vontade dirigida. Eles
conseguiram, então, receber, né, a cura. E o Barbosa lembrou bem, porque Jesus mandou eles lá falar com o sacerdote. Está lá no Levítico, no capítulo 14, versículo de 1 a 32. O motivo. Porque, como você disse no início, eles eram retirados da sociedade, eles viravam párias. Né? Aí, quem podia atestar, Barbosa já disse, era o sacerdote. Eu vou só reforçar. Né? E era interessante, porque o sacerdote, vendo, aí ele já dizia, não, você faz parte do mundo dos vivos. Porque eles ficavam muito, não eram considerados vivos, não eram contados como no censo. Eles voltavam, mas eles tinham um problema. Depois que eles voltavam, tinha que pagar imposto. Eita, beleza. Mas, né, pelo menos tá curado. Acho que vai ser um bom negócio. Eu ia preferir pagar o imposto. Só para me fechar, a coisa mais interessante, a obediência é o princípio da cura. Se nós não fizermos os que os médicos nos pedem, para tomar o remédio de tanto em tantas horas, que é importante esse período, porque se ele te dá de 8 em 8, você toma de 9, aí o outro você toma 10, não vai fazer efeito. Né? É só perguntar para a Mariana, né? Que vai ver, tem que seguir o tratamento exatamente como tem que fazer. Né? E aí nós vamos. Quando nós duvidamos do médico ou do remédio, não vamos ser curados. Por quê? Porque a nossa energia, nosso magnetismo, né, ruim, não vai deixar funcionar o remédio. E é importante que eu gostaria que todos dessem uma lida no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no Bem-aventurados os aflitos, no item 12, motivos de resignação. E no capítulo 9, Bem-aventurados que são brandos e pacíficos, no item 7, obediência e resignação. Vão entender esta posição que esses 10 leprosos tiveram. É uma lição muito linda. Eu não tenho condição de ter fé porque eu não fui curado. Não acredito, mas eu vou seguir. Eu não vejo Deus, mas eu vou seguir a lei dele. A gente vê isso acontecendo muito com as pessoas que são bem simples, né? Às vezes ela não tem aquele completo entendimento das leis e tudo mais, mas elas seguem, né? Jesus, elas seguem Deus, os ensinamentos, porque no íntimo delas, elas têm aquilo é o melhor para mim. E eu acho que talvez foi esse sentimento que os 10 leprosos tiveram, né? E às vezes as coisas não acontecem no tempo que a gente quer. Normalmente, né? Normalmente não, porque a gente é ansioso, né? Então, uma vez meu avô falou, as coisas acontecem no tempo de Deus, né? Então, a gente tem que aprender a esperar esse tempo de Deus. Então, vamos agora para a nossa última parte da nossa história. Porque já tá feliz, né? Porque os 10 leprosos já foram curados, mas ela consegue ficar ainda melhor. Então, olha só. O samaritano, porém, reconhecendo-se livre da doença, deixou que seu coração se enchesse de gratidão por Jesus, o profeta que o curara. Ajoelhado, ele orou ao mestre, agradecido por ter recuperado a sua saúde. Então, passados os momentos de alegria, os demais resolveram continuar o caminho, satisfeitos. Desejavam retomar as suas vidas e contar a novidade aos familiares e amigos, já que poderiam voltar a viver em sociedade. O 10º ex-leproso, porém, decidiu retornar para agradecer a Jesus. Fez meia volta e retornou sobre os seus passos, refazendo o mesmo trajeto e tomando o rumo que o mestre tomara. Pelo caminho, a todos que encontrava, ele pedia notícias sobre o paradeiro de Jesus. Tanto procurou que acabou encontrando o profeta. Reconheceu logo no meio da multidão que o cercava, esperando pela cura. Então, o ex-leproso se aproximou, dando glória a Deus em voz alta, de modo a que todos pudessem ouvi-lo. Depois se jogou aos pés de Jesus,
com o rosto em terra, agradecendo-lhe: Mestre, estou curado. Obrigado. Obrigado. Jesus, que sabia que ele era um samaritano, isto é, natural da Samaria, um povo desprezado pelos judeus, perguntou-lhe: Não ficaram limpos 10? Onde é que estão os outros 9? Não se achou quem voltasse a dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse ao homem aos seus pés: Levanta-te e vai, a tua fé te curou. Jesus quis nos mostrar com esse episódio que a gratidão é um sentimento raro entre os homens. Grande parte das pessoas que recebem um benefício não se lembra de agradecer. Assim também aconteceu com Jesus, que curou muita gente. Pessoas que reconheceram a grande bênção dele recebida, mas não se tem notícia de que eles tenham voltado para agradecer o Mestre. Também não sabemos de todos os que foram curados, quantos permaneceram sãos, visto que Jesus alertava a cada um: vai e não voltes a pecar, para que não te aconteça algo pior. Mei. Acabou. Esse é um final lindíssimo. Muito lindo. Muito lindo. Olha só que interessante. O samaritano, que era o desprezado, né, pelos judeus na época, foi a pessoa aqui na nossa história que deu o bom exemplo. Ele voltou para agradecer o mestre. Não é, Erandi? É verdade, viu? Jesus dizia, a tua fé te curou, né? Então, a fé cura. A gratidão cicatriza a ferida. Porque às vezes você fica curado, né? Fica aquela... Mas ali está a cicatriz e qualquer coisa pode, né, fazer voltar a doença. E este, pela fé que possuía, né, foi efetivamente, eu acho que o único curado. Os demais receberam a oportunidade de cura, mas talvez não tenham tido a cura integral dos seus males, né? A gratidão é o sentimento que desperta o conhecimento sobre o amor de Deus. Eu acho que é a coisa mais gostosa quando você faz uma prece agradecendo a Deus. E Jesus é muito interessante porque o samaritano revela a gratidão por ter sido curado, né? E aí ele vai procurar, quando ele procura Jesus, essa parte eu acho que é fantástica. Não foram 10 os limpos? Opa, peraí. A conta não está batendo. Jesus sabia que os 10 tinham sido limpos. Eles não. A princípio eles não sabiam, mas Jesus sabia, né? E aí ele perguntou: onde estão os 9? Né? E aí ele diz: levanta-te, a tua fé te salvou. Quer dizer, aqui a gente percebe que a gratidão faz com que você realmente mude, porque você vai mudar. É um sentimento doce, é um sentimento que vai fazer com que você passe a caminhar de outra forma, né? Você tem a certeza de que esse Pai é amor, porque você sentiu a cura e agradeceu. E os judeus desprezavam o samaritano. O samaritano podia viver ali junto com os leprosos, estava todo mundo leproso. Então ali não tinha religião, não tinha partido político, religioso, não tinha nada. Todo mundo na rede. Era todo mundo na mesma situação, né? Então ali eles se amparavam. Mas os judeus não gostavam do samaritano. Porque com a morte de Salomão houve uma divisão política e religiosa das tribos. Eram 12 tribos, né? Eram os 12 filhos de Jacó, né? Então os hebreus ali eles se dividiram. Ficaram no reino do norte, né? Formaram o reino de Israel, 10 tribos. E 2 tribos foram para o reino do sul, né? E eles, então, claro, eles dividiram porque havia coisas que não estavam batendo ali. E tinha uma coisa muito interessante, que quando os hebreus estavam lá no Egito, eles conviveram tantos anos lá, não é? Foram 40 anos, se não me engano. Não, mais de 40 400 anos, eu acho que
eles ficaram Mais escravos, de né, tio? 400, faltou um zero aí, mais de 400 anos. Aí, eles introduziram, claro, a cultura do egípcio, e eles lá tinham vários deuses. Então, os hebreus, eles realmente veneravam Deus, o Deus único, Yahvé, né? Mas vários outros, eles seguiam algumas cerimônias diferentes. Hoje nós temos várias religiões que seguem o mesmo Deus, mas têm posições diferentes. Né? E esses samaritanos, então, eles só assumiram, eles aceitavam o Pentateuco de Moisés, que são a Gênesis, que é a origem, Êxodo, que é a saída do Egito, Levítico, que é as normas dos levitas do sacerdote, Números, é o recenseamento, e Deuteronômio, que é a segunda lei. Então, eles só aceitavam essas, não aceitavam os profetas e os outros livros que foram anexados. Para ter uma ideia, a Bíblia Católica tem 73 livros, a protestante tem 68. Né? Nas duas já constam os 27 do Novo Testamento, que esse é 27 para católico e 27 para protestante, porque esse é a lei moral. Então, a lei moral ninguém discute. Ela é isso e tal. Né? E por isso, eles tinham essa divisão. Os judeus achavam que o samaritano era herético mesmo. E para complicar, eles tinham, todo judeu tinha que, onde estivesse, ir para Jerusalém pelo menos uma vez por ano para participar da festa. Eles construíram o próprio templo para não ir. E aí a coisa rachou de vez. Houve um terremoto que abriu uma vala que transformou. Então, por isso, Jesus utiliza esse samaritano para mostrar para o judeu orgulhoso que ele tinha fé e ele era grato a Deus. E eles, Apesar Jesus que fez o isso. samaritano estava trilhando o caminho certo, né? Exatamente. Barbosa, você já ouviu falar de alguma pessoa que é como esse samaritano, que é duramente criticada, mas é aquele que dá o exemplo? Já sim, não é tão comum, né, situações iguais a essas, mas também não é tão difícil, não são tão raras, não. E a gente vê isso muito, principalmente nas pessoas mais humildes. Quando nós vamos fazer uma ação social, num canto bem humilde, a gente vê e ouve, mas a gente mais vê e é nos olhos das pessoas. Os olhos dela nos falam, nos agradecem, aquele sentimento de gratidão. Né? Então a gente vê isso no dia a dia. Eu, por exemplo, eu tenho uma pessoa na minha família que é de religião africana, né? E ela é duramente criticada por isso, principalmente dentro da família. Mas é uma pessoa de um coração extraordinário. Ela mora no Rio de Janeiro, tem o centro umbandista dela lá, e ela já construiu creche, ela tem escola lá para essas crianças, para crianças, para as mães. Ela veio aqui em Maceió me fazer uma visita e coincidiu que seria a data de aniversário dela. E eu achei lindo o que ela me pediu. Ela, primo, onde tem aqui um abrigo de Jesus, que eu quero fazer um bolo e levar para lá para comemorar meu aniversário junto com eles. E eu achei aquilo ali uma coisa linda. Mas é uma pessoa que podia fazer uma festança, podia fazer se esbaldar. Mas não, eu quero um bolozinho simples, a gente leva para lá, compra Aí eu achei até lindo, aqueles velhinhos e ela também, com aquele chapeuzinho de aniversário na cabeça, cantando, soprando linguinha de sol. Coisa linda. Quer dizer, é uma pessoa que é criticada pela religião, que eu acho que isso não deveria existir, né? Porque somos todos iguais e cultivamos o mesmo Deus, mas que tem o coração do samaritano, que era uma pessoa excluída, né, do mundo judeu. Verdade. Então é fácil a gente encontrar. É bastante fácil. Jesus sempre nos alerta, né, contra esses nossos pré-julgamentos
que a gente faz das pessoas, porque elas não são iguais a nós, né? No jeito de pensar, no modo de agir. Então Jesus sempre dá aquele puxão de orelha pra gente, ó, cuidado, porque às vezes é aquela pessoa que a gente julga tão mal, mas ela é a que tá mais perto de Deus. E a gente julgando e se afastando. E é aquela que nos surpreende. Muitas vezes a gente encontra uma pessoa na rua, ou vê uma pessoa pela primeira vez, e imediatamente a gente já rechaça. Essa meu sangue não bateu com ela. Essa não vale nada. Isso não presta. E de repente aquela pessoa chega para você ou faz alguma coisa que você tem conhecimento que ela fez. Poxa, como eu julguei mal a pessoa, como eu olhei para a pessoa. Porque Jesus era assim. Ele não olhava a pessoa, ele olhava o coração. E o que falta na gente é isso. É olharmos o coração. Olharmos para a pessoa dentro da pessoa. Não a aparência da pessoa. E muitas vezes o ouro é apenas uma joia falsa. A gente vê o brilho e quando vai olhar é uma joia falsa. Não vale nada. Né? Exato. Tem um livro que eu li que falava assim, né? Que o mundo vai ser melhor quando nós aprendermos a julgar o outro pelo tamanho de seu coração. Então, isso é bem verdade, né? Exato. Uma outra lição valiosíssima que vemos nessa historinha é como Jesus colocou que é importante nós sermos gratos. Grande, por que a gratidão é importante? Olha, Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18, ele diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Ou seja, Deus quer que nós sejamos agradecidos. Por quê? O benefício que isso traz para nós é imenso. É o que aconteceu com o samaritano na cura. Ele realmente foi curado, não da lepra do corpo, mas da lepra do espírito. Liberta o espírito. Né? Faz com que ele veja Deus no seu real tamanho, na sua real dimensão. Faz com que nós possamos ver Jesus como aquele mestre carinhoso que nos traz esses ensinamentos belos, que nos faz viver melhor. Nós corremos tanto no nosso dia a dia para fazer isso e aquilo, mas chega no final do dia nós não agradecemos a Ele pelo que recebemos. Hoje nós precisamos ter esse sentimento de levar a Ele a nossa gratidão. Não só agradecer pelo dia que você teve, ou de manhã, quando você acorda. Agradeço por ter acordado. Agradeço por ter tido um bom dia. Não, nós devemos agradecer a todo momento. Por quê? Quando nós saímos de casa, nós temos certeza que vamos voltar. A gente não tem certeza do segundo seguinte. Nós não temos certeza de nada. Né? Então é importante a gente perceber que quem cuida de nós é Deus. Muitos não acham isso. Muitos acham que ele mesmo se cuida, ele é autossuficiente para si mesmo. Não é. Porque na hora que acontece uma coisa que sai da mão dele, e acontecem muitas, aí é que a gente começa a procurar Deus. Então, é muito importante nós sermos gratos, porque esse é o sentimento mais puro, mas ele é muito grande, eu não sei definir a gratidão. Né? Ela é muito grande, é muito gostosa de se fazer. Então, quer ver, quer sentir isso? Seja grato a Deus, vá conversar com Ele e agradecer a Ele. Mas não agradeça só as coisas boas, porque nós temos mania de agradecer só o que é legal. Só, opa, aconteceu isso para mim, que maravilha, eu passei na faculdade, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Mas eu não fui aprovado. Aí, como é que vai agradecer? Agradece sim, porque teve a oportunidade de fazer. E aí, pergunta para ele assim, aonde foi que eu errei? E aí ele vai lhe dizer, porque você vai receber. Aí seja grato por também saber aonde você errou para você consertar.
A coisa não deu certo hoje, mas talvez não era para dar certo, não era bom. Agradeça. Agradeça a doença que você tem. Por quê? Porque ela está lhe dizendo alguma coisa. Porque a dor nos diz algo. Algo não está bem com você. Você precisa mudar. Então, para você mudar, agradeça. Então, se nós agradecermos a Deus, nós vamos ter uma participação maior com Ele e vamos ser mais felizes. Então, eu acho o agradecimento que é aquilo mesmo. A fé cura e o agradecimento cicatriza. Bonito. Barbosa, me conta uma coisa. A quem você é grato e por quê? Ah, Adelina, e agora você. Fui fundo. Agora você responde. Porque, sinceramente, Adelina, hoje eu tenho tanto a agradecer. Eu tenho tanto a dizer a Deus que sou grato a Ele. Né? Hoje eu agradeço a vida que Ele me deu. Eu agradeço as doenças que Ele me deu, as doenças que eu tenho, que servem, eu tenho certeza disso, para a evolução do meu espírito. Eu agradeço a Deus por ter me concedido meus filhos, que me deram o prazer de ser chamado de pai. Eu agradeço a minha neta, que Deus me deu, e me faz entrar no mundinho dela, me faz voltar a ser criança. Né? Eu agradeço a Deus, uma mulher especial, que hoje tem em minha vida, que ela me mostrou que o amor ainda existe, que o amor não morre. Né? Eu agradeço a minha saúde, eu agradeço a minha paz, a minha alegria de viver, os meus amigos, né? E os mais novos que conheci após o meu ingresso nessa doutrina, a exemplo do Irandi, da Silvia, que são pessoas espetaculares, e outras que eu não vou mais nem citar nomes, você mesmo, aqui mesmo distante, mesmo distantes, né? Estamos juntos nesse trabalho que nos foi pedido pela espiritualidade que fizéssemos. Então, hoje eu agradeço, é só o que eu digo, agradecer, gratidão, E é bom sentir, gratidão né? a todos, é muito bom. E quando você é grato, como está lá no livro de Joana de Ângeles, Conflitos Existenciais. Eu comecei a ler esse livro, que a gente está estudando ele, e é um livro ótimo, eu recomendo, né, a quem está nos ouvindo, procure esse livro em nossas livrarias, Conflitos Existenciais. Leiam esse livro e vejam que vocês vão começar a livrar-se de muitas coisas que atormentam vocês. E muitas vezes o que nos atormenta não está fora, está dentro de nós. Né? E a Joana nos mostra isso de uma forma excepcional. Então, eu hoje, Delino, eu só tenho a agradecer a tudo isso. Agradecer a Deda Peixoto, a Silvia Matar, ao Lar Ismael, a todos aqueles nossos ouvintes e assistentes que nos assistiram no primeiro podcast e comentaram e disseram que querem novamente assistir o segundo, que querem nos seguir, que estão lá nos seguindo. Eu quero agradecer demais essas pessoas e dizer que logo estaremos com todos eles. Essa Deda Peixoto é uma pessoa que eu conheci recentemente, mas pegou um carinho a mim que, meu Deus do céu, e eu a ela. Eu não sei, eu acho que eu tenho uma áurea muito boa, porque eu sei fazer amizade, pode fazer amizade. E as pessoas que se aproximam de mim, parece que imediatamente já gostam de mim. Então, eu só tenho a agradecer, nada mais a pedir. Eu não peço mais nada a Deus. É isso aí. E você, Irandi, o que você é grato por quê? Eu sou grato por tudo isso que o Barbosa falou aí, né? Hoje eu sou grato a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, minha mãe, meu pai, minha esposa, meus filhos, minha família, meus parentes, amigos, amigas. E hoje eu sou grato, aprendi a ser grato até aos meus inimigos, as minhas dificuldades, né? Pois eu consigo perceber hoje que eu não consigo andar sozinho.
Outro dia eu ouvi um palestrante responder a uma pergunta como ele conseguia fazer, né, assim, tudo que ele fazia. Aí ele disse que ele era a soma de muitos. E desta forma ele era muito ajudado. E conseguia, então, desenvolver todo o programa que ele havia estabelecido. Né? Eu fiquei pensando sobre isso, que todos nós somos a soma de muitos. Então a gente é a soma de tudo isso que eu falei, do que o Barbosa falou. Então a gente tem essa condição, então, de fazer as coisas. Por quê? Porque nós temos muita gente. E se nós somos gratos a eles, né, por nós termos eles, nós soubermos participar da vida deles e eles das nossas, nós faremos muita coisa. Nós viveremos muito mais felizes, porque nós seremos todos amigos. E como é bom esse momento da prece em que você agradece a Deus por tê-los como amigo, por tê-los como família. Né? Quando a gente faz uma prece por alguém, como é bom isso, que sentimento gostoso. E a gente passa a viver no mundo de Jesus. E aí não tem dor que nos aflige, tem dificuldade ou questão que nós não consigamos passar. Então a gratidão é um caminho. Vamos deixar de reclamar, né? E vamos ser gratos. Tinha um desenho na minha época que chamava Lip Hard. Eram duas hienas. Era uma figura, era uma hiena e um leão, se não me engano. E a hiena reclamava demais, tudo dava errado para ela. Por quê? Porque ela reclamava. Parando de reclamar, nós vamos ser mais felizes. Muito bem dito. E eu também quero convidar aqui a todos vocês que estão nos ouvindo, assistindo, para nos dizer, nos contar a quem vocês são gratos e por quê. Deixem aqui seus comentários no YouTube ou então lá no direct do Instagram do Lar Ismael, tá bom? A gente vai ficar muito feliz de ouvir e ler os comentários de vocês. E deixa eu fazer uma outra pergunta. Com qual frequência a gente tem que ser grato, Grandinho? Eu já até disse, né? Nós temos que ser gratos sempre, porque nós somos seres frágeis. Se não formos cuidados por Deus, nós nunca viveremos em paz. Aliás, nós nem conseguimos viver, né? Esse amor, esse cuidado precisa ser sentido em todos os momentos do nosso dia. Se à noite nós passarmos em revista o nosso dia, nós formos olhar item por item, nós veremos que temos muito mais a agradecer do que a reclamar. Mesmo que o meu dia não tenha sido muito bom, não seja aquilo que eu esperava, mas ele me trouxe experiência, mas experiências fantásticas. O objetivo não é conseguir tudo, não é resolver tudo, mas aprendemos a encontrar a resposta para tudo que nos acontece. E isso nós vamos conseguir a partir do momento em que eu analiso direitinho. E quando eu vou ver, eu vou aprendendo cada vez mais. Cada minuto me ensina alguma coisa. Cada pessoa me ensina algo. Cada acontecimento, cada coisa que eu leio me ensina algo. Então é importante nós analisarmos tudo que nós queremos, porque também nós, às vezes, estamos querendo coisas que não é boa para nós. Nós nem sabemos o que fazer. Né? Então tem uma regra de ouro, e Jesus deixou isso. Né? O que eu quero é bom só para mim ou para todos? Se for só para mim, aí eu não faço. Porque aí eu vou participar melhor da vida de todo mundo e eu vou ser muito grato a Deus por isso. Então tem que ser a todo minuto, sempre. Isso é muito interessante, porque alguns anos atrás, né, eu tava achando que eu tava reclamando demais, então aí eu resolvi mudar. E aí eu vi que a gratidão, ela é um exercício, né, e é diário. Então eu resolvi postar lá no Instagram todo dia um motivo pelo qual eu era grata.
Eu comecei, mas eu sou meio exagerada, né? Então eu fiz tipo 1 ano. Às vezes as pessoas fazem por 30 dias, mas eu fiz por 1 ano. E nos dias mais fáceis, que nem você comentou, realmente era muito fácil achar alguma coisa pelo que era grata. Até tinha mais do que uma coisa, tinha várias. Agora, nos dias que não eram tão bons, que a gente enfrentava alguma dificuldade no trabalho ou em casa, e aí, naqueles dias eu tinha uma dificuldade enorme de pensar, vou agradecer o quê? Só aconteceu coisa ruim. Né? E aí, esse é o nosso primeiro impulso. Mas como eu estava determinada a ter pelo menos alguma coisa para agradecer, aí foi que eu fui aprendendo, né? Que eu tenho que agradecer também aquela dificuldade que eu passei, porque se eu passasse de novo por ela, eu sabia o que fazer. Às vezes eu tinha que agradecer por estar doente, porque a dor nos ensina, como você mesmo disse. Agradecer por alguma coisa eu não ter recebido, porque pode ter sido um livramento. Eu lembro que uma vez eu agradeci pelos livramentos, porque eu não sabia, porque a gente não percebe, a gente não vê, mas Deus está atento a nós. Então, às vezes a gente não recebe alguma coisa, é porque aquilo não é para você, não é aquele momento ainda. E Deus sabe das coisas e nós não. Então, nesses momentos que eram muito ruins, eu fui aprendendo isso. E é um exercício que eu recomendo para todo mundo. Não precisa fazer 1 ano, tá, gente? Que nem eu, que eu sou exagerado, mas faz por 30 dias. E aí é uma coisa que depois fica mais até normal para você. Você lembra de agradecer todo dia alguma coisa, né? Ser grato pela sua vida, ser grato pela sua família, pelos seus problemas, né? Porque tudo aquilo que você tem na sua vida faz quem você é. E nós estamos aqui, né, para nos vencer, para nos tornarmos melhores. Então é muito bom a gente reconhecer aquilo que a gente precisa mudar, né? Até agradecer pelas nossas imperfeições, porque se você sabe que você tem aquela imperfeição, você vai trabalhar para mudar aquela imperfeição. Se você nega ela, então você não faz nada para mudar, né? Exatamente. Barbosa, como é que a gente pode expressar a gratidão? Nós expressamos de várias formas. Né? A Deus em forma de orações, aos nossos irmãos em forma de carinho, de amor, de serventia, de humildade, estando sempre prontos a ajudar no momento em que eles precisarem. Todas as pessoas que nos rodeiam, nos cercando de carinho, e nós sempre disponíveis para essas pessoas. A gratidão é isso, velho. A gratidão é nós sabermos e reconhecer o que é feito por nós e principalmente o que nós podemos fazer por outros. Verdade. Na história mesmo, né, o samaritano, quando ele percebe que ele está limpo, a primeira coisa que ele faz é uma oração de agradecimento pela sua cura, né? Então é muito bonito. Irandi, uma coisa muito importante também é saber como agir perante a ingratidão, porque como na história nos mostrou, às vezes a gente faz algo por alguém, pessoas agradecem, mas muitas vezes não agradecem, né? Que foi o que aconteceu com Jesus, curou tantas pessoas, né? E só aquele samaritano voltou para agradecer. Como é que a gente tem que agir perante a ingratidão? Olha, a ingratidão dói, né? Mas, veja só, o Espiritismo nos clareia, né? Nos traz informações práticas, objetivas. E nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, um item chamado Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Lá tem 2 itens que são importantes nós estudarmos, que chama o 8º, que é a parentela corporal e a parentela espiritual. E nós temos também o 9º, que já é uma instrução dos espíritos, a ingratidão dos filhos e do laço de família, que ele é trazido por Santo Agostinho. E quando nós lemos esses 2 itens aqui, nós
percebemos que não existe uma ingratidão, assim, ela não é algo que nós precisamos sentir. Porque a ingratidão, quem sente sou eu. A pessoa não fez o que eu gostaria que ela fizesse. Né? Então aí eu me sinto mal, puxa vida, ela devia ter feito. Só que aí eu incorro em um defeito muito grave, que é o orgulho e o egoísmo. Porque quando eu espero alguma coisa de você, eu já estou fazendo algo errado. Porque eu tenho que fazer o bem sem olhar a quem. Jesus não se preocupava absolutamente, ele curava um, dois, era samaritano, era judeu, era grego, não se importa, era rico, pobre, ele prostituta, bandido, ele não tinha essa distinção. Ele simplesmente, como o Barbosa disse, ele não olhava você, ele olhava o seu espírito. Ele curava todo mundo, não esperava nada em troca, ele estava fazendo por amor. E nós devemos fazer por amor. Esses dois itens vão nos explicar quem são os filhos ingratos. E também vai nos explicar se estamos fazendo a coisa certa. E que nós não devemos ficar aguardando dos outros nada em troca. E preocupar-nos com aquilo que nós estamos fazendo. Isso é importante. E aí eu não vou mais sentir ingratidão quando eu não esperar nada. Eu vou fazer. O Lar Ismael tem um trabalho com pessoas que têm problemas, moram em rua, são pessoas de rua, pessoas muito carentes, mas nós também temos esse trabalho. O que eu vou esperar daquela pessoa? Quando ela fala graças a Deus, muito obrigado, é ótimo. Mas se ela não falar também, tudo bem, é ótimo também. Bom, por quê? Porque eu me dispus a fazer. Eu não fui obrigado. Nós só vamos sentir ingratidão quando nós esperamos algo em troca. Se eu não esperar algo em troca, não tem ingratidão. E tem um detalhe muito importante. Nós estamos com aqueles que estamos porque nós escolhemos. Nós não fomos obrigados, não. Tem casos que é, mas na maioria das vezes não. Nós escolhemos estar com aquele que nos traz problemas, dificuldades, mas nós escolhemos. E nós sabíamos que íamos passar por isso. Então, vamos deixar de sentir a ingratidão. Vamos ser mais gratos. Vamos fazer e passar. Fazer por amor, como Jesus fez, né? Eu estava pesquisando sobre os efeitos físicos da gratidão. E aí eu achei uma pesquisa muito interessante que foi feita pelo professor José Roberto Marques, que é fundador do Instituto IBC Coaching, que é referência no desenvolvimento humano, e ele explica que a gratidão ele ativa uma região no nosso cérebro que é chamada de sistema de recompensas. E aí libera dois hormônios, que é a dopamina e a ocitocina, que são responsáveis pela nossa sensação de bem-estar. E aí ele listou 7 efeitos da gratidão na nossa saúde. Olha só que interessante. 1. Tem efeito analgésico, por conta da liberação da dopamina. 2. Redução da pressão arterial, ao aumento do colesterol bom e diminuição do ruim. 3. Redução da creatinina, que é um indicador da capacidade dos rins de filtrar os resíduos da corrente sanguínea. Então, isso é bom. 4. Melhora a qualidade do sono. 5. Alivia o estresse, porque a gratidão ela reduz o cortisol, que é o hormônio do estresse. 6. Reduz a ansiedade e a depressão. E 7. Aumenta a nossa energia, tanto a física quanto a emocional. Então, olha só, gente. Tudo isso é uma melhora física. Quantos motivos a gente tem aí para ser agradecido? Jesus já estava ensinando pra gente, desde aquele tempo. Então, imagina a nossa melhora espiritual, né? O que vocês acharam disso? A espiritual, eu acho que é libertar-se totalmente das amarras do passado. Né? Entender o próximo e agir dentro da lei de Deus sem se magoar. Você já pensou uma vida sem mágoa ou rancor?
é instalar o paraíso dentro de nós. Precisam pensar nisso. Verdade. Para você, Barbosa. Exatamente. Exatamente isso. Se para o físico tem esses 7 bens, apenas alguns que ele listou, para o espírito é uma infinidade. Imagina que você viver um Irã sem mágoa, sem ressentimento, sem culpa, sem estar pensando nessas coisas. Né? O nosso espírito fica zen, como dizem, né? Fica zen. E nosso espírito está sempre em evolução. E dessa forma, vivendo na gratidão, essa evolução é muito mais serena, é muito mais em paz. É verdade. Então eu queria propor aqui um exercício para a gente e para todos que estão aqui nos acompanhando também, né? Então vamos pegar aqui alguns segundos para a gente agradecer por algo na nossa vida hoje? Vamos sim. Vamos lá. Então vamos fechando os nossos olhos, acalmando a nossa mente, o nosso coração. E vamos responder essa pergunta para nós mesmos. Ao que sou grato hoje? E envoltos nessa energia positiva que a gratidão libera em nosso ser, vamos abrindo os nossos olhos. Espero que tenha sido um exercício legal. E vamos às nossas considerações finais. É com você, Barbosa. Você chegou ao final, mas ao final desse, né, que teremos outros. Delina, Irandir, quero agradecer a vocês, agradecer a todos que estão nesse momento nos assistindo, dizer o quanto Deus é maravilhoso, pedir que todos tenham gratidão, até por uma unha que está cravada, tem gratidão, né? Ela dói um bocadinho, eu tenho uma, dói um bocadinho, mas eu não esquento não. Gratidão por essa unhazinha cravada, gratidão por tudo em nossa vida, pelo que é bom, pelo que é ruim, e nós achamos que é ruim, né? Que sejamos frutos desse amor divino e que possamos passar esse amor para todos os nossos irmãos, em forma de gratidão, em forma de ajuda, em forma de oração, né? Então, só agradecer a Deus e contar com todos vocês no nosso próximo podcast. Beijo, abraço fraterno no coração de todos. Eu estou muito feliz em estar aqui com todos vocês. Espero que todos nós consigamos instalar a gratidão dentro dos nossos corações, compreendendo bem que isso vai nos fazer. Pois amar ao próximo como a si mesmo é praticar a verdadeira caridade ensinada por Jesus. Isso é ser grato a Ele. Isso é ser grato a Deus. Quando eu sigo a lei de Deus, eu sou grato a Ele. Então, gratidão, Delina, gratidão, Barbosa, e gratidão a cada um de vocês que nos acompanham. Jesus esteja no seu dia. Até o nosso próximo podcast. Fiquem com Jesus. Eu também quero agradecer muito a vocês, Irandir, Barbosa, por essas colocações lindíssimas que vocês fizeram. Nessa lição aprendi bastante, então sou muito grata a isso. Eu também quero convidar a todos os nossos ouvintes a se inscreverem lá no nosso canal do Lar Ismael, no Instagram, @larismael, e também agora no Spotify. A gente tá ficando muito chique, gente. Então vocês podem ir lá no Spotify, procurar por Conversando com Jesus e ativa lá o sininho para não perder nenhum dos nossos episódios. E usem também essas redes sociais para conversar com a gente, colocar lá as suas dúvidas. Se não teve dúvida, coloque lá seu comentário, tá bom? Interajam conosco, a gente vai gostar muito de ouvir o
feedback de vocês. Eu também queria agradecer a nossa equipe espiritual que nos auxilia, nos inspira. Quero agradecer ao nosso Mestre Jesus por essa lição lindíssima que ele nos deixou, ao nosso Pai, Deus, e eu quero agradecer também a vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo. Muito obrigada pela sua audiência. Fiquem com Deus, fiquem com Jesus. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo podcast. Tchau!